Bom, pessoal, dando sequência aí nas aulas de ótica, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os espelhos esféricos, tá? Então, um espelho esférico, ele é uma superfície refletora também, né? Só que é em formato curvo, né? A gente diz que é em formato de calota esférica. Então, se a parte externa, né, por exemplo, aqui for a superfície refletora, ele é chamado de espelho convexo. Se for a parte interna, ele é chamado de espelho côncavo. Tá? E a aplicação desses espelhos vai desde esse espelho aqui que o dentista usa na nossa boca, né, para visualizar um dente ali, desde aqueles espelhos que são colocados em estacionamentos ou no ônibus, para a gente ter uma visão melhor aqui. Tá? A gente tem as representações do espelho, né, como nós vimos no espelho plano. O espelho plano era uma linha com a parte achurada, né, onde a luz não vai incidir. Tá? Da mesma forma, a gente tem a representação do espelho côncavo e convexo. Tá? A diferença é que a gente vai apresentar esse espelho, né, como sendo, vamos entender assim, uma meia-lua. Tá? Não sei se essa imagem aqui ficou nítida, mas é como se ele fosse curvado, né? E no caso do espelho côncavo, a curvatura, ela, a nossa calota, né? A parte externa está para trás aqui, ó. Então a gente percebe que ela é curvada assim, ó, como se fosse um C invertido, né? Um C para o outro lado. E a parte achurada é a parte de trás. Então esse espelho ele só reflete aqui na parte interna. Tá? O convexo ele está com a parte achurada de dentro, né? Então a parte externa dele, a parte de trás da calota, que é a parte refletora. Tá? Então geralmente o espelho côncavo ele é usado para ampliação ou diminuição da imagem. Tá? Alguns espelhos de maquiagem usam o espelho côncavo para você ter uma visão melhor do seu rosto. E o espelho convexo é o que a gente já falou, que ele vai ser usado para aumentar campo visual. A gente vai ver mais detalhes daqui a pouquinho, tá? Mas basicamente é isso. Bom, o espelho esférico ele tem uma série de características diferentes do que o espelho plano não tinha. Tá? Então, para começar, a gente tem um centro de curvatura, que imagine o seguinte, né? Se a gente pegasse essa calota, né, que é um pedaço circular, se a gente fizesse dela uma esfera, essa esfera teria um centro, que é o que a gente chama de centro de curvatura. Tá? Da mesma forma, essa esfera ela tem um vértice, que é um ponto final dela, certo? Se eu tenho um centro e um vértice, obviamente eu tenho um raio. Né? O que seria o raio aqui? A metade dessa distância. A gente chama essa distância aqui de distância CV, né? Que é do centro ao vértice. A metade dela é o que a gente chama de raio, né? Ou melhor, né? Essa própria distância já é um raio de curvatura, tá? A gente tem um ângulo de abertura, que é a inclinação do nosso espelho. Tá? Quanto esse espelho ele é inclinado. Se ele é esférico, ele tem que ter um certo ângulo. Tá? A gente tem um eixo principal, que é a reta CV, né, que a gente está vendo aqui, e nós temos eixos secundários. Tá? Eu posso ter eixos imaginários aqui, 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 para cima, para baixo. Tá? E um detalhe importante é que as leis da reflexão, o ângulo incidente e o ângulo refletido, eles têm que ser o mesmo, tá? Mesmo que o espelho aqui seja esférico. Ou seja, então, por exemplo, um raio incidente que vem nessa posição, ele vai refletir exatamente de uma maneira que os dois ângulos sejam iguais. Então a gente vai perceber muitas vezes, né, que o comportamento dos raios ao incidir nesses espelhos esféricos, ele vai quebrar, às vezes em formas perpendiculares, mas sempre respeitando a lei de reflexão. Tá? Finalmente aqui, pessoal, o elemento principal do nosso espelho
tá? É o que a gente chama de foco. Tá? O foco, ele é digamos assim, o elemento principal do espelho, porque os raios, né, de luz, né, de alguma forma, sempre vão passar por ele. Tá? Então a gente vai ver daqui a pouco algumas propriedades, tá, a respeito da construção das imagens dos espelhos esféricos, mas basicamente a gente tem o foco, né, como sendo a metade do raio de curvatura. Tá? Então eu tenho aqui a distância CV, né, que é o meu raio, é o raio da esfera, que fique bem claro isso. O foco, né, é a metade dessa distância. Tá? Então o foco está sempre nessa metade. Aí a gente vai ver que é importante a gente localizar o foco para poder construir todas as propriedades pertinentes aí à construção das imagens no espelho esférico.